Estamos iniciando mais um podcast. O episódio de hoje, a Arena da Riqueza, está imperdível. Hoje você vai ter a oportunidade de aprender e de entender os desafios, quais são as adversidades que você, empreendedor, você terá e que você precisa superá-los. Esse é o dia a dia de todos os empreendedores, né? Muito mais desafios do que conquistas. E para que a gente consiga elucidar muito mais esse assunto aqui com dois grandes empresários que vão trazer as suas experiências e suas vivências. Otávio Moura. Olá, Michele, tudo bem? Tudo jóia? Pronto para hoje? Vamos que vamos, tamo junto. E Wagner Dias. É nóis, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Maravilha. E é muito importante porque a gente vai estar aqui fazendo mais um episódio, enriquecendo ainda mais a sua trajetória e o seu dia a dia. Eu sou Michele Tolazzi, estou o host desse podcast e eu também tenho a minha empresa na área de investimento com segurança e alta alavancagem, utilizando um produto que todo mundo conhece, mas infelizmente é pouco conhecido, que é o consórcio. Então vamos trazer hoje aqui e entender como tudo isso pode acontecer na sua vida, se você está aqui já acompanhando a gente em outros episódios, entendendo mais sobre empreendedorismo, e você que já aperfeiçoar ainda mais e trazer mais riquezas, porque o podcast Arena da Riqueza não é sobre dinheiro. É verdade, pessoal? É isso aí, é sobre riqueza. É sobre riquezas. Otávio, conta pra gente há quanto tempo você está na área e qual a sua área de atuação principal? Misericórdia, faz tempo, hein? Ixi, faz tempo, cara. Mas vamos lá. Vamos agora vai revelar idades. Eu estou há exatamente, eu acho, 14 anos. É legal, exatamente, eu acho. Né? Exatamente, a Michele falou que o consórcio é um produto conhecido por todo mundo, conhecido por ninguém. Mas ela tem razão, você não briga com ela, não. Pô, o consórcio tem 60 anos, já é um senhor de idade. Ele começou com isso. Aí, ó, começou na maternidade já. Que filho eu escolho? Não, eu estou há 14 anos como planejador financeiro. Tá? Eu não sou planejador financeiro, eu estou como planejador financeiro há 14 anos, mano. E qual é o teu objetivo de levar para a pessoa? O que arde seu coração que faz a tua profissão perdurar por tanto tempo? Legal. O planejador financeiro ele se define por fazer duas coisas. Não são 3, 4, 5, são duas coisas. O foco do planejamento financeiro é fazer o cliente consumir melhor e ganhar mais. Então, tudo que envolve a vida financeira, tá, vinculado a esses dois pontos, consumir melhor e ganhar mais, está no jogo da consultoria financeira, do planejamento financeiro. E é isso que eu amo fazer. É isso que eu amo fazer, porque dentro desse contexto eu tenho que gerenciar risco, eu tenho que entender de ciclo econômico, eu tenho que entender de rota política, eu tenho que entender de um monte de coisa que eu particularmente gosto muito de entender, porque dá muito, assim, a visão fica muito ampla, né? Todos os produtos financeiros que a gente utiliza dentro de um planejamento financeiro estratégico, e não são todos os planejadores que fazem isso não, tá? Tem muito planejador que trabalha com ações, trabalha com título público, trabalha com dólar, inflação, tá? Eu trabalho com todos esses produtos, a gente organiza todos esses produtos, eventualmente na carteira do cliente, mas eu particularmente gosto muito de produtos chamados alternativos. O consórcio, por exemplo, é um produto que eu sou apaixonado. Leilão de imóveis é um outro produto que eu sou apaixonado, porque são produtos que fazem exatamente essas duas coisas na vida de uma pessoa. Eles possibilitam você consumir melhor e ganhar mais. Parece simples. Então, exatamente. Só que já deu para entender que pela quantidade de informações, você olha e fala, eu preciso disso tudo. Tá na hora de eu ter isso. Só que como que tudo isso pode acontecer na minha vida, né? Como que eu trago essa prática para o meu dia a dia? Então é isso que a gente vai trazer hoje. Preparei aqui um arsenal de questões que eu tenho certeza que perdura a sua cabecinha aí também para a gente poder tirar todas essas informações e sair do final desse episódio aqui, ou já durante, colocando em prática. E você, Wagner Dias, qual a sua área de atuação e há quanto tempo você está aí? Eu pensei que você ia perguntar, você trabalha com o quê? Eu ia falar, trabalho com ódio, que você não tem ideia. Misericórdia, já trabalhei com ódio. Com hoje ódio, não. com amor? Não, hoje com amor, graças a Deus. Sabe que eu falo para todo mundo, Michele, Deus ama todo mundo, mas eu acho que Ele me ama mais. Que bom. Eu sou escolhido, porque Ele proporcionou a mim, hoje eu ganho dinheiro com aquilo que eu gosto. Isso é muito legal. E eu gosto muito disso. E o que é? Olha, da outra vez nós falamos, né, que o meu trabalho é causar incômodo. Verdade. Então, na maioria das vezes, eu sou chamado, Michele, por exemplo, tem um time comercial, uma equipe de vendas, mas os caras estão trabalhando com ódio. Não estão trabalhando com técnica, com planejamento, não, trabalham com ódio. Vai lá. E eu vou lá justamente para mostrar para o pessoal que o trabalho tem que ser feito. Não adianta.
Você vê aquela frase que fala, encontra alguma coisa que você gosta. Fala, pô, se fosse o que a gente gosta, a gente ia ficar na praia o dia inteiro com a família, tomando água de coco, é só isso, né? Mas é possível descobrir prazer naquilo que você está fazendo. Né? Quando você encontra a sua real motivação e o veículo para você realizar, você fala, pô, dá para fazer esse negócio aqui e ser feliz. Então, o meu trabalho é levar motivação para as pessoas. Como eu falei, você pega uma área comercial ali que o cara ele fica doido quando tem meta, que tem que vender alguma coisa. Eu falo, não, cara, vamos vender com prazer, vamos salvar as pessoas, resolver o problema das pessoas, curar a dor. E eu tenho técnica para isso. A tua expertise é voltada mais para público na área de vendas, área comercial? Não, na verdade não. Na verdade, eu sou muito chamado. Tem ambiente, indústria. Sabe aquele ambiente que o pessoal fica trabalhando 8, 9, 10 horas no mesmo ambiente ali? E tem pessoas que odeiam estar ali. Fica ali 10 horas com pessoas, né? Todo dia, a mesma coisa. Falo, criatura, não tem que trabalhar? Tem. Se a empresa fosse sua, você também ia fazer a mesma coisa? Então vamos descobrir os elementos que proporcionam que aquele ambiente seja saudável. E como eu falei, tem técnica para isso. Existe uma possibilidade de eu ressignificar, não entender aquilo como um sofrimento. Aquela pessoa, eu pego o metrô, ônibus lotado, já chega lá cansado, descarrega nos colegas de trabalho, todo o mau humor, tudo aquilo. O dia dela tá ruim. Ela não entendeu isso, mas foi ela que criou aquele ambiente negativo. E aí, através de técnicas e de dinâmicas, a gente consegue ressignificar isso. Legal. E assim, Otávio, o que você vê que é importante quando a gente tem que tomar decisões importantes e a gente tem incerteza quanto aos resultados? Isso para o empreendedor, como é que ele lida com isso? Então, a primeira forma que, no meu entender, precisa ficar muito claro para o empreendedor, e eu acho que para todo mundo, é que não existe certeza de nada. Não existe certeza. Você não fala em assim. Absolutamente nada. Você não fala assim também. Eu gostaria de muito entender o que eu tenho de certeza, além de não ter certeza. Porque o empreendedor, ele vive uma dinâmica, né, sobre várias perspectivas que 99% delas estão fora do controle dele. Então, a resiliência, você ser uma pessoa resiliente, você saber ressignificar, essa palavra é muito legal. Gosto. Você saber ressignificar rápido, tá? É um negócio importantíssimo para quem quer empreender. Não adianta você ficar apegado a sentimentos. Você tem que virar a chave. Vira a chave. Quanto maior for a tua habilidade em virar a chave e seguir, mudar o percurso, seguir para um outro caminho, mais rápido você vai entender que o jogo é feito de mudança. O tempo todo. E eu vou falar mais. Pode falar. Principalmente num ambiente onde você tem um empreendedor, em determinados momentos, quase como vilão. Né? Eu entendi o que você está falando. Da nossa política, onde maltrata o empresário, não dá estímulo para o empreendedor. Na verdade, né? Assim, existem rico não momentos, vai para o céu. Exatamente. Existem momentos que você tem um ambiente político que reconhece que o empreendedor é necessário para ser o indutor da economia, uma vez que é ele que contrata, tá? E é um padrão natural. E tem momentos que o empreendedor ele é visto como o vilão da história, porque o fato de contratar é visto como um ato de explorar. Karl Marx. Pronto. Você acabou de criar um conflito absurdo, né? Absurdo. E o empreendedor me diz como que o Estado consegue segurar o tranco sem esse camarada. Não tem como. Lembrando que o nosso objetivo aqui é motivar o empreendedor, né? Falar o seguinte, fica tranquilo, tá ruim, mas tá bom, não é isso? Então, aí a gente volta... Tem verdades que são amargas de serem engolidas. É o que a gente fala, né? Melhor é ficar bravo do que iludido. Né? E a gente volta lá no início da pergunta. Né, você vai ter que aprender a lidar com as mudanças o tempo todo. E você tem que ser mais forte do que isso e mais rápido. Porque é assim que funciona. O tempo todo é assim que funciona. E tá legal, é bacana, porque é assim que você treina, é assim que você fica forte. É assim que funciona. Que tipo de mudança você identificou, Wagner? As pessoas têm mais resistência, apesar dela saber que ela precisa, na sua área de atuação, que você percebe isso? Eu poderia até falar de mudança conjugal. É o que eu tenho mais visto isso. E é impressionante isso, né? Claro que nós estamos falando sobre empreender aqui, mas é muito difícil, Michele, separar o pessoal do profissional. É muito difícil. Isso seria um sonho, sabe? Eu já trabalhei em empresa e o cara fala, sua vida não me interessa. A partir do momento que você entrou aqui, tranca seus problemas lá fora. Se fosse simples, né? Que se a gente desligasse uma chave, não é assim que funciona. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, os problemas que a gente tem, os desafios que nós temos, e todo mundo tem, a gente acaba colocando no mesmo pacote. Imagina uma mulher que ela está com cólica, Michele, não sei se já aconteceu contigo. Está com cólica, está sofrendo, está doendo, está com problema financeiro, vai trabalhar e tem que estar lá sorrindo o dia inteiro.
Isso é muito complicado. Às vezes você fala, eu até consigo, mas é um fingimento e é uma carga emocional muito grande. Então, quando a gente fala de mudança, é a pessoa entender que ela pode sim mudar o ambiente. E, por favor, isso não é um clichê. Você pode mudar o ambiente onde você está inserido. É possível. Precisa de técnica, precisa de treinamento, precisa de estudo, mas é possível. Só que a mudança ela causa muito medo. O Otávio falou sobre certeza e incerteza. Sabe que são duas necessidades que todo ser humano tem. Então, nós precisamos de algumas certezas. Por que algumas pessoas falam assim, eu não vou ser empreendedor porque eu não sei se o mês que vem eu vou ganhar dinheiro. Aí eu tenho aqui o meu emprego, que eu ganho, sei lá, R$5.000 por mês. Não é difícil abrir mão disso para uma pessoa que tem uma renda média? Falar, como que eu vou abrir mão disso e investir naquilo? Por quê? Porque ela tem a certeza de que ela vai ganhar aquele dinheiro. E olha que loucura. O camarada que é o seletista, né, ele tem a certeza que vai receber. No quinto dia útil. Porém, quem paga tem a incerteza que vai pagar. Isso. Aí entra aquele paradoxo. Fecha essa conta aí. Então são duas necessidades. E eu falo para todo mundo, a certeza ela te mantém vivo. Isso é verdade. O cara tá lá vivo. A vida tá boa? Não sei, mas te mantém vivo. Então a certeza te mantém vivo. Mas a incerteza que faz a vida valer a pena. Bom, aí surge um monte de questões. A gente já viu que a palavra problema aqui é melhor a gente trocar por desafio. Vocês concordam? É semântica, né? Porque semântica. quando a gente vai... Eu lembro na escola, lá, prova de matemática, tinha um problema, a gente já sofria. Esse nome é... estou com um problema. Quando a gente chega e fala com desafio, fala, pô, se é um desafio, vamos encarar. Vamos ver. E às vezes uma mudança assim, de palavra já muda um sentimento. Um problema pode ser uma trava. Um desafio, eu já preciso aprender a lidar. Você está sendo desafiado para aquilo. Então, se eu estou sendo desafiado, eu vou fazer. E aí entra de novo o medo, né? E se der errado, a pessoa projeta o pior. Na maioria das vezes. Eu vou encarar esse desafio aqui, mas o que vão falar? O que eu vou perder? Vão rir de mim? E é um monte de coisa que a pessoa coloca na cabeça e isso impede a pessoa de entrar em ação. Consequentemente, ela não proporciona a mudança que seria boa para ela. E para que, né, quem está nos assistindo, de repente, começa a ter alguns insights ou até uma luz no fim do túnel, né? Porque Existe a pessoa pode estar toda ali embolada, emaranhada. Otávio, o que você enfrentou de desafio ou algo que você tem assim que ficou marcante e que você conseguiu superar praticamente no início da sua jornada? Porque hoje olhar certos desafios fica mais fácil de resolver, mas no início a inabilidade é maior até do que o sonho é maior do que a inabilidade. Como que você lidou com esses desafios? Como que você conseguiu superar? Lembrando que no passado o Otávio estava lá no Rio de Janeiro, lá, como ele chama, na favela, né? Não, mas assim, ó, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Aonde? Né? Eu comecei a trabalhar vendendo sacolé. Não, comecei a trabalhar com meu irmão, cara. E com 13 anos de idade. Que vendia sacolé. Foi um dos piores. Olha só que loucura, mano. Foi um dos momentos, que mais desafiador pra mim, porque minha mãe, eu era magro pra cacete. Eu tinha o corpo do meu filho de 10 anos hoje. Então minha mãe levava eu no ponto de ônibus 4 e pouco da manhã, tá? Me entregava para um motorista que era conhecido desse meu irmão, que me colocava num outro ônibus, 2 ônibus, cara. Olha que insanidade pros dias de hoje. Com 13 anos, ele pegava e colocava no outro ônibus, que também era de motorista, quando tu fazia a troca lá, que era a folga da galera. Eu era um maior rolê para os caras poderem me explicar quem era, para poder me deixar numa loja de jornal e revistas que o meu irmão tinha, em Jardim Metrópole, no Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, e eu morava em São João. É bastante, assim, é bem contramão. Então, vamos lá. Passou esse rolê, e eu com 23 anos, Wagner, eu tava com uma vida muito legal, meu. Muito legal. Acho que eu bati meu primeiro milhão ali naquela fase. Foi uma vida muito legal, morava muito bem, já estava no recreio do recreio no Rio de Janeiro, outra pegada, frente mar, abria a janela, via o mar, outra pegada. Foi lá que eu te conheci? Foi nessa região, exatamente. 2006, eu acho. É isso aí. 2005, 2006. Enfim, e cara, respondendo a tua pergunta, e de uma hora para outra, o negócio dele engolou. E eu, com 2 carros na garagem, na época, um apartamento muito bom em frente à praia, vivendo aquela vida de Beverly Hills, aquela vida que você olha e só vê em filme. Com 23 anos de idade, de repente, tudo foi por água abaixo. E eu me vi de novo na casa dos meus pais. Eu acordei e estava na casa dos meus pais, meu. Aonde? Em Coelho da Rocha, no Rio de Janeiro. Em São João de Meriti. Qual foi o fator aí que te tirou de uma situação alta e te levou a um patamar baixo? Hoje eu defino com uma palavra: gestão de risco. Gestão de risco. Gestão de risco. Gestão de risco ela é muito ampla, né? Risco de quê? Basicamente o seguinte. Entenda a gestão de risco como o seguinte. Eu acreditava fortemente que as coisas aconteceriam porque eu precisava que elas acontecessem,
tá? E elas aconteceriam também porque eu acreditava que elas iriam acontecer. Você tinha a sua crença Acabou. e não a realidade dos fatos. Você quer fazer uma boa gestão de risco, é só você conseguir mensurar o quanto o que você quer que aconteça, tá? Está apoiado no que você precisa que aconteça. Porque entre Misericórdia. você... Vamos lá. Já me perdi aí na segunda Vamos palavra. lá. Entre você precisar que as coisas aconteçam e elas acontecerem, Tem um gap. tem um abismo, tem um gap. Sim. Vou dar um exemplo prático. Vou colocar todo o meu dinheiro na Petrobras, na Bolsa, ou na Petrobras aleatória, tá? Um exemplo. Na Bolsa de Valores, porque vai subir. Mas por que vai subir? Não, vai subir, cara. Mas por quê? Bitcoin, o pessoal faz muito essa análise. Não, porque vai subir. É mesmo, vai subir. O que o cara está dizendo é o seguinte: eu preciso que suba. Isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Então a gestão de risco dele tem um gap. A gestão de risco dele tem um problema. E a probabilidade de dar errado é muito grande. Aí um belo dia eu acordo, deixo de ver o mar e volto a ver o quarto que eu saí com 3 anos de idade. Sacou? Essa para mim foi uma experiência muito marcante. Principalmente pelo seguinte, cara. Que meu pai, pedreiro, na época, entrou no quarto. Eu lembro disso, cara, mas assim, muito assim, parece que eu tô vendo a cena. Ele entrou no quarto e eu tava chorando. Porra, tava arregaçado, velho. 23 anos, 24, sei lá. E ele falou pra mim: meu filho, enquanto você precisar vir pra cá, eu não posso te garantir conforto que você tinha. Mas o básico eu vou te dar. E era pedreiro. O básico. E era pedreiro, cara. Você vai se alimentar, o que você tem. E ele falou assim, ó: chora não. Isso aí você consegue de novo. Isso era no meu quarto. Você é louco, mano. Vixe. Meu pai, uma experiência de vida, a vida inteira como pedreiro, tá? Não terminou a 5ª série, né? E só sabia trabalhar. De segunda a sexta, na empresa que ele trabalhava para poder bancar a casa, sábado e domingo, construindo as casas para a gente viver. Foi a vida que eu vi meu pai vivendo o tempo inteiro. Engraçado que quando eu conheci o Otávio, ele falou: meu pai já fez 4 faculdades. Agora que eu entendi, ele era pedreiro, então. Pedreiro. Tá bom. Faculdade da vida. Não, ele Faculdade da construiu vida, mesmo cara. os prédios lá. Verdade. E meu pai tinha uma máxima com ele. E essa máxima eu carrego muito forte, eu quero transferir para meu filho. Que meu pai, ele falava o seguinte: eu não vou morrer antes de deixar uma casa para cada filho. Porque um homem tem que ter casa. Pô, então que ele demorasse para construir a casa, então. Vai vendo? E ele demorava para morrer, né? E meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 2013, no mesmo ano que meu filho nasceu, e deixou uma casa para cada filho, cara. Tá vendo? Poder da palavra. Uma casa para cada filho. É assim, ele não admitia. Ele não admitia partir sem fazer isso. Legal. É muito forte isso, meu. Pô, isso é muito forte, meu. Até dá uma olhadinha nos olhos, né, amor? Ah, não, eu tô aqui me segurando, porque mexe muito comigo. Meu pai mexeu muito comigo. Boa notícia é que ele fez o homem que você é, Otávio. É isso aí. Que é legal, É né? isso aí. E o legado continua. Isso O que é legado bom. continua. Então, se ele conseguiu proporcionar esse conhecimento para você, e agora você consegue proporcionar para muitas pessoas. É isso aí. Isso que é legal, É isso aí. né? E você, nas suas andanças, Wagner, você tá toda hora trazendo para as pessoas elas melhorarem, né? Porque é uma questão de superação. E como que você consegue levar isso para a pessoa num momento como esse? De a pessoa tá ali, tipo, meu Deus, eu tô aqui nessa sua palestra, nesse seu evento, ou tô aqui assistindo o podcast, qual é a vela? Não é nem mais a luz no fim do túnel, né? É a vela já, né? Ô, Michele, a boa notícia é a seguinte: eu acredito muito em Deus, muito, muito mesmo. E ele sempre vai proporcionar situações onde a gente possa crescer, sempre. Então, a pessoa Isso fala é o muito seguinte: bom ter em mente, né? é importante que o que a gente está passando, lembra? A gente já chegou até a comentar aqui, tem uma frase que fala que o que não mata engorda. A gente tem que pensar, o que não mata fortalece. E se a pessoa está nos assistindo, está nos vendo, é porque ela está viva. Então, tudo que ela passou, todos os desafios, todos os problemas, fez a pessoa que ela é hoje. O que ela não pode é ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V e não fazendo nada. Ah, eu já vivi aquilo. Não, ela tem que tirar experiências positivas daquilo. Tem uma frase que fala: às vezes você ganha, às vezes você aprende. Então, quando a gente olha isso, você sempre aprende com alguma coisa. Dói, a gente sofre, fica doente, chora, faz um monte de coisa, tudo bem. Mas aprendeu e isso fortaleceu. Então, que tem um versículo na Bíblia que fala assim, olha: o Senhor Deus, conforme as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então, quando uma pessoa tem uma necessidade, ela entende que Deus vai suprir. O que eu procuro passar para as pessoas, então, essa é a palavra de Deus. Ela não volta, é verdade aquilo. Aumenta a sua necessidade.
Então, hoje, se a pessoa fala assim, eu vou trabalhar de metrô ou de ônibus lotado, tudo bem. Você não aguenta mais isso, você precisa de um carro, mas precisa mesmo. Começa a buscar as soluções para aquilo que você vai encontrar. Porque a palavra de Deus fala que se o carro for uma necessidade, você vai conseguir. Então, quando a pessoa começa a elevar os padrões mentais, ela começa a buscar respostas. E a vida sempre se contribui. Então, eu mostro para a pessoa, faça as perguntas certas. Vê o que você não aceita mais na sua vida. Vê o que você pode fazer com os recursos que você tem. O que você pode melhorar, o que você pode fazer diferente. Que quando você procura a resposta, você vai encontrar. E aí você vai ter que ter a ousadia ou a proatividade de fazer aquilo que está à sua frente. E esse ensinamento que você traz, com certeza, além de estudo, tem vivência, né? Tem. Assim, hoje você olhando a sua trajetória no começo, porque é natural no começo a gente errar mais. O que foi marcante para você também? Você pisei na bola feio, mas foi bom. Putz, um monte de coisa, Michele. Eu lembro que quando eu comecei a fazer... Primeiro que a minha carreira como palestrante não foi pensada. Ela aconteceu. Não é que eu quero ser palestrante. Eu tinha escola de inglês, dava palestra, me chamaram e eu descobri que dava para ganhar dinheiro com aquilo e fui. Só que no começo, até por uma necessidade financeira, ambição, burrice, por muita coisa. Hoje eu não posso culpar o mercado, não posso culpar nada. Eu aceitei trabalhos de que hoje jamais eu aceitaria. De fazer palestras para determinadas empresas que a gente, quando olhava assim, falava, isso aqui vai dar ruim lá na frente. Mas os caras estavam me pagando, tinha um monte de gente e eu acabava fazendo. Então hoje eu falo, é difícil quando o bolso fala alto, a gente sabe disso. Mas 54 anos, Michele, se eu puder dar um conselho para você, empreendedor, não faça negócio financeiro se você sabe que a outra parte não tem os mesmos valores e princípios que você. Não faça. Eu lembro que uma das empresas eu vi que o cara estava mal intencionado. Aí o que eu falei? Para me defender emocionalmente, eu falei assim, eu faço a minha palestra, mas não falo o nome da empresa. Eu falava isso, mas não é suficiente. Você tirou de você, né? Ficou mais tranquilo. Sabe? Mas é só para justificar que eu estava aceitando dinheiro. No fundo, a gente sabia. E hoje eu falo, é difícil, é muito difícil falar não para o bolso. Muito difícil. Mas quando você chega e tem essa ousadia já de falar, não vou fazer porque não está de acordo com os meus valores e princípios, pode ter certeza que outra coisa bem melhor vai aparecer para você. E aqui a gente está falando de empreendedor. E o empreendedor, quando ele abre uma empresa, ele abre uma ideia. Sim. Né? Um dia alguém construiu essa caneca, nossa, é personalizada. Bonita, né? Algum dia a ideia da caneta, do celular, enfim, tudo aconteceu. E esse começo, se você iniciou porque você acredita, e a gente tem essas influências no nosso entorno hoje, até a gente é influenciado por muitas coisas. O que você diria, Otávio, que as pessoas não podem negociar? O que é inegociável quando você está empreendendo? Como o Wagner falou, os valores, quando você entende que valores são inegociáveis, e você os tem, tá? Porque... Não pode ser teoria, né? Exatamente. É porque muita gente tem dificuldade de entender o que é isso, o que são valores, mas todo mundo tem os seus valores, né? Tem gente, por exemplo, que olha uma empresa, né, como você acabou de falar agora, uma empresa que nasceu para dar o golpe. Tá? Aí você diz assim, o cara tá na frente, ele é um canalha por natureza. Eu aprendi com o tempo, tá, que tem gente que faz isso, sem culpa. Porque o cara pensa assim, peraí, mas alguém vai ganhar dinheiro. Entra quem quer. Entra quem quer. Ninguém te obrigou. E ele se justifica o tempo inteiro, e na medida que você vai fazendo isso, na medida que você vai justificando o injustificável, vai aumentando a tua capacidade de aceitar. Essa rotina vira um hábito e aí acaba virando de acordo com os valores dele, né? Vira caráter. Exatamente. Esses valores viram caráter. E é por isso que você tem que estar o tempo todo revisando. O que hoje eu não faço? Eu tenho que ter isso muito claro dentro da minha leitura de negócio. O que eu não faço? Eu trabalhei muito tempo com Bitcoin, você sabe disso. Né? Eu trabalhei muito tempo com Bitcoin. E, cara, eu recebi uma vez um rapaz, ele sentou, inclusive estava nós dois, ele sentou na nossa frente e falou assim, Otávio, eu levantei um negócio do zero, tá? Captei muita grana com uma promessa de rentabilizar o pessoal e eu não sei fazer isso. Mas eu sei que sabe. Eu transfiro 8 milhões para sua conta. Desse jeito, Magno. Isso há alguns anos, né? Você lembra disso? Eu transfiro 8 milhões para sua conta. O que você fizer
com esses 8 milhões aí, eu confio em você. O que você fizer aí, divide e tá na sua mão, cara. Eu deixo na sua mão. Aí, olha que interessante, né, cara? Mas eu já tinha passado por esse processo de rever bastante que, assim, não tô querendo fazer não, tá, Wagner? Isso aqui não é... não. Simplesmente eu já não conseguia olhar a proporção financeira como algo, pô, que mudaria o que eu já havia estabelecido como propósito. E eu olhei para aquilo e falei, não, cara, mas não faz sentido isso, velho. Você vai me entregar 8 milhões de uma grana de gente que você não sabe nem quem é. E o mercado não funciona dessa maneira. Não é porque eu tenho 8 milhões que eu vou fazer 15, 20 milhões. A promessa é essa. Existe um risco dentro desse processo. Um monte de gente promete, né? Na época, então era muito mais. Não, um monte de gente prometia a certeza absoluta que iria dar certo, porque o Bitcoin nasceu a 1 centavo e agora está valendo X mil dólares. Isso é insanidade, meu. Isso é insanidade. E eu falei para ele assim, cara, não, mano, não vou jogar esse jogo. E ele não acreditou. Ele não acreditou. Eu digo mais, Otávio, se for insanidade, a gente até perdoa. O problema é quando é mau caráter mesmo. Ele sabe que está fazendo, que vai dar, pode ser que dê ruim, né? Ele sabia, 100%. E faz uma promessa infundada para as pessoas. Ele sabia que ia dar errado porque, ele tinha captado muito mais que isso, porque 8 milhões era um pedaço do que ele queria entregar, né? Ele tinha muito mais do que isso. Isso eu estou falando de 2016, 17... Talvez, né? Mais ou menos. 18. Ele tinha muito mais e ele deixou claro, cara, eu fui pra rua, peguei o dinheiro da galera e eu não sei o que fazer. Fala sério, né? Eu não sei o que fazer. Então, isso não é empreender, né? Não, isso não é empreender, isso que fica bem claro, isso não é. Exatamente. Mas eu acho legal, principalmente quando eu falo dos valores, quando eles são inegociáveis, né? Fala, não é que é 8, 80 milhões ou 8 mil reais. Não é isso. É que a gente está trabalhando com um dinheiro que a gente sabe que para algumas pessoas vai ser negativo. Então, eu não quero hoje, Michele, Otávio, ganhar um dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, tá bom? Mas eu não quero ganhar o dinheiro com a possibilidade do meu telefone tocar e é alguém que fala, olha, eu perdi dinheiro por causa disso. Eu não quero ganhar dinheiro dando palestra numa empresa que amanhã ela está no jornal falando, essa empresa era uma fraude, não quero isso. Com quanto esse risco exista, né? Não, é aquilo que a gente falou, se for insanidade, se for burrice, até burrice a gente perdoa. Exatamente. Né? Mas quando está com má intenção, aí não dá. Aí não dá. Hoje eu vi no UOL falando do jogo do Tigrinho. Você conhece o jogo do Tigrinho? Com mais investidores do que na Bolsa de Valores. Então, e aí o pessoal chama isso de empreendedorismo. Não é, sabe? Aquele influencer que vem, cria uma conta fake. Eu estava lendo hoje no UOL. Que triste, meu. Não é, entendeu? Então a gente está falando... Sério, Wagner? Eu queria entrar nesse negócio. Tem o do touro agora que é melhor. Então, assim... Depois eu vou te passar o link. Eu te passo o link depois. O link de afiliação. Não é investimento, não? Então, por incrível que pareça, tem gente que fala que é. Eu sou um empreendedor digital. Para com isso, criatura. Lembra que assim, o princípio básico para você ser empreendedor é que dor de alguém você está curando, que problema você está solucionando, como através do seu empreendedorismo a vida de outras pessoas está se tornando melhor. Então isso é uma cláusula pétrea, sabe? É um princípio básico. A partir disso, se você sabe, fala, estou com a intenção de melhorar a vida de pessoas através disso, meu irmão, segue em frente, segue o jogo. No primeiro momento vai dar desafios, vai ter desafios. No primeiro momento a grana não vem, mas se você estiver empenhado, estudando, tá? A gente não está falando aqui para ser leviano, mas estudando mesmo, fazendo a lição de casa, vai lá, bota fé, meu irmão, e detona, porque vale a pena. A gente está falando de uma empresa que ela quer... Né? Ninguém abre uma empresa para fechar amanhã. Você está criando uma marca, um modelo, um nome, levando um benefício para as pessoas. E é normal a gente colocar, né, que se tem o objetivo da venda. Como que as pessoas conseguem evitar gastos desnecessários no início ou criando uma perspectiva, e tem muita gente que investe tudo na esperança de ter aquele retorno, e tem que ter capital de giro e descobre que não tem. Enfim, quando vê, está sem respirar. É a vida do empreendedor, né? A gente sabe isso, né? Porque, assim, muita história de empreendedorismo nasce de uma necessidade pessoal. A gente sabe disso, do cara que teve um desafio, teve alguma coisa, falou, opa, olha, eu tive que fazer isso. E se... E aí ele começa a maximizar a ideia dele e vira legal isso. Isso vira muito bom. Só que os problemas, eles vêm, os desafios, eles vêm no meio do caminho. E a habilidade do maior empreendedor é justamente encarar esses desafios, solucionar e fazer de forma que isso seja duplicável depois. A gente tem vários casos, a gente acho que até citou o lance da Uber, né, que é uma puta história de sucesso, a gente sabe disso. Tem empresas, eu não sei se foi a FedEx, talvez o Otávio sabe, que era um trabalho de faculdade, na verdade,
que o cara estava fazendo lá como se fosse um TCC. Finge que sabe. Fala aí, FedEx. Verdade. Que era um TCC. Não tenho certeza não, mas é verdade. Eu tenho uma frase até engraçada da FedEx que a gente sempre aprendeu na escola, que a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. E o dono lá, o cara que fundou a FedEx, ele falou, não, a menor distância entre 2 pontos é pôr um ponto no meio. E ele começou a criar esse lance das entregas regionalizadas. É uma história muito legal. Matou a pau. Né? E foi por uma necessidade pessoal também dele. Então, quando a gente observa, por isso que eu falo da importância das perguntas, observa a nossa vida, você sempre vai encontrar uma resposta para solucionar o seu problema e de outras pessoas. Aí nasce o empreendedorismo. Essa coragem que você tem de falar, putz, e se eu fizer isso? Porque eu acredito, tá bom? Isso não é estatística, não é nada, mas eu acredito que 99% de coisas não acontecem porque a pessoa teve medo de ousar. Eu acho que se você que está nos ouvindo, se colocar em prática, mais uma vez falando, fazendo a lição de casa, estudando, se aconselhando, tendo medidas preventivas, medidas corretivas, mas fazendo a lição de casa certinho e sendo ousado e colocar em prática, eu acho que a vida vai sorrir para você. E essa questão financeira, Otávio, no seu ramo de planejamento financeiro, como que as pessoas deveriam tratar essa organização de finanças, capital de giro, não meter os pés pelas mãos? Qual que é a orientação adequada? Tá. Faz por conta, procura alguém? Então, é que assim, o ideal sempre vai ser você entender o jogo. Porque até para você procurar alguém, você contratar alguém, se você não entende nada, você está mais suscetível a ter um problema. Né? Mas o que a galera tem que entender... 2 problemas, né? Tá pagando por algo que não sabe que está entrando na entrega. Eu já vivi várias vezes essa situação no marketing digital. De sentar com gente e falar, não, mano, o conteúdo que você tem aí, cara, em 15 dias, você tá faturando 15 milhões, 20 milhões. Eu já caí nessa. Você fala, é mesmo? Aí você descobre... Aí o cara fala assim, paga 5 mil aqui pra mim, e eu faço todo o seu trabalho e você vai ficar rico. Aí você descobre que esse camarada, ele ouviu essa frase exatamente nesse formato há 20 dias atrás. E já tá duplicando, né? Aí eu pego meu... E fala com uma autoridade ainda, né? Eu pego meu Instagram, faço um vídeo com filtro de palhaço, tudo bem, beleza. Já perdi muito, mas tudo bem, tá bom, faz parte do jogo. E eu que tenho feito isso sem o filtro. Aí o que eu entendi, Wagner? Vamos achar esse filtro aí, Wagner. Então, mas eu não preciso, aqui é o nariz de bola. Mas aí eu peguei e falei, não, peraí. Aonde está o problema? É nessa pessoa em me abordar e falar o que eu quero ouvir, ou em não saber interpretar o que ele está dizendo? Que é o seguinte, negão, se o problema está no outro, acabou. Não tem mais solução. Agora, se está em mim, eu vou buscar recurso. Aí eu comecei, cara. Então, mais uma vez, a gente vê que são as perguntas, né, Otávio? A pergunta que você faz, né? Isso que é muito legal. Hoje, o camarada, para sentar comigo, para me vender marketing digital, ele vai receber um caminhão de perguntas que, na verdade, na segunda ou terceira eu já sei como é a expertise dele. Mas para você chegar nesse entendimento, teve um caminho. Teve um caminho. O caminho teve foi erros, entender o seguinte. Não, alguns milhares de reais. O caminho foi eu entender o seguinte, que o que está ao meu alcance, literalmente, é eu me preparar. Todo o resto foge do meu controle. Agora, eu colocar um fonezinho no ouvido, tá? E caminhar. Eu colocar um fonezinho de ouvido, ao invés de ouvir pagode, samba, sertanejo e estudar, é uma decisão minha. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Não, tem sim. Tem que fazer sim. Peraí que eu vou chegar lá. Calma aí. Sabe por que eu acho que você não tem que fazer isso? Faça se você achar que deve fazer. Porque eu entendi em um determinado momento na minha vida que não faz sentido nenhum ficar ouvindo música no tempo que eu tenho, porque eu não ganho dinheiro com música. Então, se você é músico, coloca um fone e escuta o dia inteiro, vai tirando música, vai fazendo letra, faz cambal de roda. Agora, meu amigão, se você não é músico e tá sem grana e tá ouvindo pagode para ir pro trabalho... Funk. Desculpa, meu. Você tá no caminho, você tá na contramão. Você tá na contramão. Literalmente na contramão. E para concluir, tem uma parada muito legal, Michele, que eu bato na tecla, que eu digo o seguinte, Wagnão, essa daqui você vai poder dar uma conflitada. Fala que eu gosto de conflito. Dinheiro não enriquece ninguém, mano. O que enriquece é conhecimento. Se dinheiro enriquecesse, herdeiro terminava a vida rico. Ganhador de Big Brother terminava a vida rico. A maioria termina quebrado. Dinheiro não enriquece, meu. O problema é que você tem essa concepção, geralmente, quando você passa dos 40. Poxa, você não precisa chegar aos 40 para aprender isso, viu? Como diz a Michele Tolazzi, dinheiro não é tudo.
mas é 100%. Exatamente. Essa frase é minha, é? Acabou de se tornar a tua. Ué, ele falou aqui: o que não mata engorda. É a frase de um brasileiro. E o que não mata fortalece. É do Nietzsche. Pronto. Então tá, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Então, assim, quando você entende isso, você joga um jogo totalmente diferente. O grande problema é que você não tem que esperar os 40, porque é nos 40 que você começa a dar uma refletida, porque tu já não começa a acordar com um pouco mais de 40 hoje é o novo ânimo. 20. Esse é o problema. 40 é o novo 20. Então, aí se você entender que dinheiro não enriquece conhecimento, o teu jogo é outro, Mas tem uma coisa muito legal que eu gosto, assim, ó. E olha que eu vou falar agora, depois dar um corte pra você, tá bom? Que ousado. Ninguém quer dinheiro. Por incrível que pareça, a gente não quer o dinheiro. A gente quer aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar. O dinheiro é sempre um veículo de meio. Ele não é o dinheiro, não é o veículo de fim. Por isso que muda a configuração do dinheiro, né? Então, já foi sal, já foi cigarro, já foi um monte de coisa. Pronto. Agora é o seguinte, o que é que você quer? Putz, Wagner, eu quero pagar o melhor plano de saúde para os meus filhos. Precisa de dinheiro. O que é que você quer? Eu quero colocar meu filho nas melhores escolas aqui do meu bairro. Precisa de dinheiro. Eu quero conhecer os melhores países do mundo. Precisa de dinheiro. Então ela tem que entender, quando o foco é dinheiro, quando o dinheiro é a meta de fim, é muito perigoso. Porque a pessoa acaba fazendo qualquer coisa pelo dinheiro. Agora, quando você entende que você quer aquilo que o dinheiro pode lhe proporcionar, isso muda um pouquinho a nossa visão. E aí a gente começa... Por isso que é importante elevar os padrões, aumentar a necessidade. Eu quero pagar a melhor escola do meu filho. Tá bom, quanto que é? É 8 pau por mês. Ok. O que eu preciso fazer agora para ganhar 8 mil a mais por mês? Quero fazer 2 viagens internacionais por ano. Ok, quanto você vai precisar de? 20 mil dólares. Ok. O que você precisa fazer agora para ganhar 20 mil dólares a mais por mês? É assim. Faz as perguntas certas e entenda que o seu foco é aquilo que o dinheiro pode proporcionar e não o dinheiro em si, porque senão vai dar ruim. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Michele. Faz uma pergunta das bolsas Prada, Gucci, Louis Vuitton que ela compra. É a minha esposa. Então, eu vou fazer uma pergunta pessoal para ela. Quer que eu saia da sala? Não, pode ficar. Então tá bom. E aí, Michele, como é que está sendo a experiência em fazer o fluxo de caixa da nossa casa? Deixa eu fazer aqui um preâmbulo rapidão. Sempre fui eu que assumi esse papel de controlar o fluxo de caixa, de entender bem certinho as finanças e tudo mais. Esse ano eu não fiz de janeiro até agora, deixei acumular e entreguei a bucha para a Michele. Você passou aquela dívida que você aquele dinheiro que você está me devendo para ela? Jogar? Tá no fluxo de caixa. Então tá bom. Aí eu peguei e falei assim, agora vamos lá. É assim, porque ela sabe como faz, obviamente, a gente faz isso o dia inteiro, mas na prática o jogo muda. E ela começou a identificar um monte de coisa. Ela identificou até quanto eu tenho de custo com a minha barba. E falou, você gasta mais com a sua barba do que eu gasto com as minhas unhas? Olha só, pensei que é com a barba dela, né? Gasta mais com a sua do velho. que com a minha barba. E aí, Michele, como é que tá sendo essa experiência? Aqui entra vários cenários, né? No meu universo feminino, eu ouço muitas mulheres falar assim, esse negócio quem cuida é meu marido, eu não tenho aptidão para número. E, enfim, eu diria que tudo isso é meu também. E eu não tinha uma aptidão, eu tinha uma aversão ao número. Eu tenho uma cena que eu lembro, não sei se tu vai lembrar, amor, no escritório um dia, que a gente estava falando de números e tu falou assim, você precisa entender e compreender sobre os números se você quiser ter uma vida melhor ou buscar a riqueza. E eu lembro que eu peguei o sapato, pensa a cena. Peguei o sapato de salto e joguei na parede. Tu lembra disso? Que absurdo. Que agressão. E eu falei, esbravejando, eu falei assim, me coloque sempre com pessoas, mas não me apresente os números. Pra ver a raiva da pessoa com números. Mas, né, a vida dá suas voltas e existe uma máxima que tudo que você repudia, ela vem até você. Porque o fato de eu não gostar não quer dizer que eu não ia ter contato. E muitas coisas que me tornaram e me enriquecem hoje como pessoa foi justamente essa trava de não querer. Mas por que eu não queria? Porque eu não tinha ali um conhecimento, não tinha um exercício prático. E agora eu estou nesse desafio de colocar em prática e exercitar o fluxo fluxo financeiro lá de casa. Então, se tornou uma coisa natural. Parece que eu já fiz aquilo a vida toda. Não tenho sentido assim grandes dificuldades e a importância de você colocar ponto a ponto tudo que você tem ali de gastos, de ganhos e de projeções. Então, assim, é como se você olhasse para uma tabela de jogos, né? Então, quantos jogos você já venceu, quantos você não venceu. Se você não venceu, o que você está fazendo? Está se preparando, não está se preparando, porque tudo isso vai mudar os números no final e vai te levar para patamares que são mais do que eu imagino. Mas qual foi o foco, Wagner? O foco de levar o fluxo de caixa para a Michele foi o seguinte, de mostrar que não existe tamanho quebrável.
Você vai mudar a proporção. Chega uma hora que você não se preocupa mais, né, com o consumo, porque você pode estar ganhando tão absurdamente que eu não cheguei nessa experiência, tá? Mas isso é óbvio, isso aí é extremamente até considerável, factível, porque chega uma hora que você ganha tanta grana, cara, que você não está mais preocupado em consumir nada. É naquele momento que você pensa muito em ajudar, em fazer muita caridade, esse papo todo. Sim, a contribuição. Tá? É a última escala. Isso, é a última escala. Mas qual foi o objetivo? O objetivo é o seguinte, se você viver uma vida para economizar, você vive uma vida mal e porcamente. Ninguém vive feliz economizando, tá? Porque a economia, ela tem um limite. Tem um limite, tem um ponto ali que você não consegue baixar daquilo ali. Que entra as necessidades. Necessidade básica. Agora, aumentar a tua renda não tem limite, cara. É para cima, não. É limitado e tá literalmente nas tuas mãos se desenvolver para isso. Então, se você tem um limite de gasto e você vai ter a vida toda, o cara tá ganhando 500 mil reais por mês. Se ele gastar 510, ele tá quebrado. É pobre. Ele tá quebrado. Ele só tá quebrado com um problema muito maior do que o cara ganha 2 salários mínimos. Isso aí. Tá? Com um monte de gente querendo a cabeça dele, enfim. Né? Então, você ter esse controle, né, da tua vida financeira nas tuas mãos, cara, isso muda completamente o jogo. Por exemplo, você saber quanto que te custou, né, cada setor da tua vida nos 6 primeiros meses do ano. Agora, quando você pega e faz, né, bota isso em paralelo com o ano passado, ano retrasado, você começa a ver a curva de crescimento também, de inflação. Né? Você começa a ver um monte de coisa. E você foca mais ainda no resultado. Você começa a chegar à conclusão seguinte: peraí, a gente tem que ganhar mais. E ganhar mais significa novos negócios. Produzir mais, né? Produzir mais. Novos negócios, novos empreendimentos, novas pessoas na vida. Novas pessoas na vida. Mas sabe uma coisa louca? Vocês estão fazendo essa planilha. A gente convida você, que está nos assistindo, a fazer isso. Pega, não precisa ser no Excel, pode ser na mão, se for o caso. Mas coloca quanto você gasta na feira, quanto você gasta no mercado, quanto você gasta com gasolina, com pedágio. Coloca todos os seus custos. Sabe o que a gente descobre, Michele? Que às vezes a gente gasta muito. Eu lembro que onde nós nos conhecemos, inclusive na empresa lá, uma vez nós fizemos essa dinâmica e tinha gente que falou: misericórdia, eu não ganho isso, como que eu gasto isso? O cara nem sabia. E na minha experiência profissional, eu vi muita gente nem querer fazer. Não quer fazer porque tem medo. Com medo. Já viu gente que fala assim: não vou fazer exame de saúde. Fala, por quê? Vai que tem alguma coisa. É isso mesmo. Esse é o meu princípio. É a mesma coisa. Mas precisa fazer, não tem jeito. Vê quanto você custa por mês. Quando você sabe, mas tudo, coloca tudo ali. Falar, Wagner, mas eu não sei. Eu como uma coxinha por dia, uma esfirra, tudo bem. Então vai lá de boteco, vai X reais por mês, coloca tudo isso. E aí você vai ter o seu piso. E sabe o que faz as pessoas não fazerem isso? Muitas vezes é porque elas acham que tem que fazer a vida toda. E é chato fazer a vida toda. Por que eu digo que é chato fazer a vida toda? Assim, uma dica. Vai lá, no mês passado, levanta esse mês minuciosamente. Enxerga. E a partir dali você vai ver se é necessário continuar fazendo ou não. Mas você tem que ter essa experiência, Você tem que olhar e falar assim: eu levantei o meu mês inteiro e eu tô jogando um monte de grana fora. Isso vai descobrir também. À toa. Quando você faz isso, por exemplo, a Michele está aqui e ela trabalha com consórcio, sabe disso. Você descobre que você tem grana para pagar um consórcio que você é contemplado ali em 2, 3 anos, às vezes muito menos que isso, faz 1000% de ágio, leva esse dinheiro pro leilão, pronto, você mudou sua vida inteira com uma grana que você não estava contabilizando. A gente sabe de casos de pessoas que pagam 3 plataformas de streaming lá, Netflix, Sim. HBO e não sei o quê. E não assiste. Impossível. E o pior, não é nem que não assiste, nem sabe que está cobrando. Porque se você não pega teu extrato de conta do cartão de crédito e da tua conta bancária e olha linha por linha, né, analisa linha por linha, você está pagando um monte de coisa que as instituições agradecem, mas você está se ferrando. Então, vou dar um exemplo prático de consultoria financeira. Eu tenho 2 clientes que fazem OnlyFans, trabalham com conteúdo adulto. Essas meninas ganham mais de 50 mil reais por mês. Tá? E boa parte da assinatura delas são de pessoas que nem sabem que estão usando mais. Porque ficou recorrente. Porque ficou recorrente. Já encheu o saco ver isso aí. Você entendeu o jogo? Muda a assinatura. Não cancelou, porque dá trabalho cancelar, ou nem lembra que fez. E a gente não está fazendo aqui apologia à pobreza, né? Cancela tudo, não é isso, né? Não. Mas eu vou dar alguns exemplos. Eu tinha conta num banco e tem lá negócio de cesta de produtos e não sei o quê. Sim, ainda tem isso aí. Tá pagando R$480 por ano. Você é louco. Né? Então eu falo assim, pra quê?
E aí eu vi um dos bancos que eu tinha valia a pena por causa da sala VIP, entendeu? Muito legal. Então aí eu falei, pô, tava fazendo muita viagem. Mas você tava viajando, Então, exatamente. aí, quando eu parei de fazer as viagens internacionais, eu falei, a sala VIP custa $40, eu vou lá e pago quando eu quiser. Né? Então, assim, não é que eu vou cancelar as coisas. Não, é aquilo que você não usa, criatura. É simples assim, não está usando, deleta a sua vida. Para com aquilo de ficar jogando dinheiro fora, dando dinheiro para os outros. E a importância de você olhar os números na sua vida é porque você consegue olhar a tua vida em períodos, né? Que nem assim, quem que não gosta de comer fora, né? Não vai sujar a cozinha, enfim, vai ter uma experiência gastronômica diferente. Aí você olha para o seu orçamento e fala, eu consigo sair para comer toda semana? Porque é uma coisa que me faz bem, eu preciso ter. Só que se você tem os números e fala assim, não, uma vez por mês, nesse período de 3 meses, ou nesse período até final do ano, eu vou sair uma vez só, porque eu tenho objetivos maiores com esse dinheiro. Então, você consegue criar essas estratégias, não deixa de economizar, porque esse negócio de economizar um cafezinho, não sei o que, por dia, não é saudável. Não faz sentido, porque se tu gosta, para mim café também não faz diferença. Então, é um exemplo que para mim, entra pro Otávio, na coluna não faz do prazer, diferença. né, Michele? É aquela coluna ali, fala assim, não, isso aqui é o meu momento. Você para X reais, 150, 200. Exatamente. Eu gosto de açaí, gosto muito de açaí. Então, tem que ter açaí, porque é uma coisa que eu gosto, é um prazer gastronômico. Então, esses números te dão essa dimensão de períodos, né, para você poder limitar. E, com isso, buscar dentro da tua linha, ter assim, a linha de investimentos. A gente está falando de pessoa física. E na empresa? Como é que faz na empresa? O princípio é exatamente o mesmo. A tua empresa, ela pode estar falida por você não ter o controle desses números. O princípio é o mesmo. Não muda absolutamente nada do ponto de vista prático financeiro. O que você vai ter como mudança é o sistema tributário, tá? Que você precisa entender, porque tem coisas que vale mais a pena você fazer na pessoa física que na jurídica e vice-versa. Tá? Mas o princípio é o mesmo. Você tem que ter de modo muito claro, tá? A visão da tua empresa do ponto de vista dos números. Otávio, eu não gosto de número. Você é dono de empresa e não gosta de número, amigo? Não, para. Não faz sentido nenhum isso daí. Não estou dizendo que você tem que ser um matemático, até porque essa relação de conhecimento financeiro tem muito pouco a ver com o número em si. Tem a ver com o comportamento que causa o número, né? Mas você tem que entender. Isso tem que estar 100% o tempo inteiro sob o teu controle. E a gente não pode esquecer, né? Muitas das pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir têm a eu presa. Sim. Eu keep. Então, separa, normal. Tá bom? Separa. Vê lá o que é da empresa, vê que você não dá ruim no final, viu? Eu lembro, quando eu tinha escola de inglês, era uma coisa só. Estava tudo lá, tudo. Tava, a coluna que eu pagava salário era a mesma que eu pagava o estacionamento do meu carro, sabe? Tá tudo... Bom, no final da história não tem mais a escola. Não tem como, porque não se sustenta, né, cara? Não se sustenta. Quando você coloca tudo no mesmo pote, você tem um problema seríssimo, porque você não sabe quanto custa o quê. Então, o colégio do teu filho que você está pagando, você diz assim... a minha empresa não dá dinheiro. Mas como assim? Quem é que paga o colégio do teu filho? É a tua empresa. E como dá dinheiro? Você paga 3 mil reais por mês de colégio de filho? Como tua empresa não dá dinheiro? Entende? E quando você separa, quando você faz essa divisão, você faz essa separação financeira, fica tudo mais claro. Se você é empreendedor e não faz isso ainda, eu vou te falar uma coisa. Você tem um problema seríssimo, tá? No curto e médio prazo. Vai acontecer. A bomba vai estourar. Mas dá para resolver, hein, criatura? Não fica triste aqui com a gente, não. O que nós estamos falando aqui de dores e desafios lembra, a gente quer causar incômodo mesmo. Para você pensar, falar, misericórdia, preciso resolver isso. Inclusive, quem quiser essa planilha que a gente tá falando aqui, eu mando para você. R$100. Lá. Não, vou mandar 0,800. Te mando até um vídeo ensinando a preencher ela. Muito simples. Vai lá em otavio.moura.finanças no Instagram e me pede que eu mando para você esse material. Eu tive que desenvolver esse material porque até então, quando eu fiz, não tinha no mercado, tá? Para integrar a vida pessoa física dos sócios e a empresa, respeitando a questão tributária. Então tá tudo bem integradinho, bem bacana. Você pode alocar a carteira de investimento pessoa física e a da pessoa jurídica, tá bem legal. Eu mando pra você. Então, pessoal, quem quiser ter esse material, se você não tem esse cuidado da sua vida financeira pessoal, profissional e ambas, né? O que eu vejo que é uma dor que eu já escutei muitas vezes, muitos empreendedores, e não é a questão de quanto fature, sim a questão de fazer. Entra no Instagram, otaviomoura.finanças e fala assim, assisti o vídeo no YouTube, eu quero a planilha, ou eu quero a planilha que a gente vai enviar para você, com um vídeo explicando como você vai preencher. Vamos dar.
Wagner, você quer também? Eu quero também. Eu vou dar para a Andréia fazer. Isso aí. Né? Porque assim, a gente sabe da importância de controlar os números. A gente só pode melhorar aquilo que a gente pode medir. Porque senão não tem como. Isso aí. Né? Fala assim, eu quero melhorar minhas finanças. Tudo bem, como está hoje? Não sei. Aí, criatura, não dá. Então é legal medir. Para mim vai ser muito importante. Eu quero sim. Aqui entra duas questões que a gente falou, né? Gestão de risco e planejamento das finanças. Porque essas duas não continuadas levam para um caminho não muito bom. É um princípio do fim, né? Na verdade, você vai jogar o jogo que todo mundo está jogando. Que, resumidamente falando... Vai ter o resultado que todo mundo tem. Não, culmina em você querer que aconteça o que você precisa que aconteça. É por isso que tem que elevar os padrões mesmo. Tem que levar. Então você tem que precisar de um carro novo, tem que precisar de uma casa nova, tem que precisar de mais dinheiro na conta, de mais viagens. Essa é a questão. Porque tudo, criatura, acontece primeiro aqui. Depois ela se manifesta. Então, se você chega e fala assim, eu não vou fazer porque senão vou descobrir que tem alguma coisa ruim, você está lascado. Agora, eu vou fazer para controlar e melhorar, aí você está bem pra caramba, aí você está no caminho certo. Isso aí. E a questão, tanto eu presa quanto equipe, né? De qualquer forma, você vai ter que ter esse acompanhamento. Mas como o Otávio bem comentou, você precisa entender. Porque para poder fiscalizar e acompanhar, você tem que compreender todo o processo. Então, com essa planilha aí, você vai ter essa visão, vai ter esse entendimento. E para você que está com a gente aqui acompanhando, o assunto de hoje é justamente sobre esses revés do empreendedorismo, né? Porque a palavra P de problema aqui toma uma conotação de D de desafio. E que desafio você teve, Otávio, que você olha e fala assim, poxa, e as pessoas cometem muito. Então, aproveitando quem está nos assistindo, independente do tamanho ou do tamanho que quer acontecer, você fala assim, esse ponto é importante, porque hoje, na minha visão, eu considero importante. É assim, o ponto que eu considero mais importante em toda a minha carreira profissional, tá, foi quando eu entendi, Wagner, que quando eu estudo para ensinar, eu melhoro minha performance. O professor sempre aprende mais que o aluno, sempre. Cara, quando eu entendi isso, minha vida mudou completamente. Meu. Hoje, tudo, 100% do que eu faço para ensinar alguém. Bom, nós estamos aqui no podcast. É nóis. O podcast é um projeto de vida, uma ideia de negócio que foi performando e cá estamos fazendo o quê? Compartilhando. 100%. 100%. Eu aprendo para ensinar. Aí me jogou no campo da educação. Tive escola, entendeu? Cara, não tem. Quando você norteia, quando você vai virando algumas chaves, vai entendendo, né, alguns porquês, as coisas tendem a ficar mais leve. Então, se você não está ainda nessa vibe, está na vibe da confusão, relaxa, é assim mesmo. Né? Se estiver começando agora um empreendimento, começando a fazer um negócio, você ainda está trabalhando para alguém, carteira assinada, tendo hora para pegar, tudo faz parte de um processo. E isso que você falou, faz muito sentido na minha vida também. Sabe que tem muitas pessoas procurando que querem ser palestrante. Que ótimo. Isso é perfeito, né? Porque você tem mais discípulos. O palestrante é perfeito, não é de jeito nenhum, não tem problema, desafio na vida. Mas eu sempre pergunto, por que você quer ser palestrante? E o que as pessoas respondem? Porque eu gosto ali, quero ser aplaudido. Ela responde isso com outras palavras. Palco, né? Mas que é isso? Falou, cuidado, isso aí é uma droga, isso é perigoso. Agora, você vai ser palestrante, você tem que dominar um assunto. E esse assunto você tem que viver. E aí é legal isso, Otávio. Se ele vai ensinar, ele tem que viver. Ele tem que colocar em prática aquilo. Verdade. Porque senão vai gerar um negócio que chama dissonância cognitiva, que é mais fácil falar incongruência. Imagina o cara chegar lá e falar, não, criatura, você pode transformar ameaça em oportunidade, mas o cara está fundado em problema e não consegue sair daquilo. Eu já vi gente falando assim, eu vou fazer palestra de casamento blindado, e o cara tá, né? E a mulher se arrepia quando ele fica. Então, assim, é perigoso isso. Isso gera um negócio muito grande que é incongruência. E quando o cara tem incongruência, ele não tem entrega no palco. Então, isso que o Otávio falou, eu acho muito legal, que fala assim, eu vou ensinar, mas para aprender. Eu aprendo melhor quando estou ensinando, mas tem que colocar em prática e ter essa vivência também. É isso aí. E qual é o aprendizado do momento agora, Otávio? Qual é o projeto de ensino para as outras pessoas que você está dedicado no momento? Ele estava falando do OnlyFans agora há pouco, né? O que você aprendeu, Otávio? Né? Ô, Wagner, acho que você misturou os assuntos. Então tá bom. Não, é outro rolê. Então tá bom. Pensei que você estava no OnlyFans. Não, só de madrugada. Esse aí a gente passa depois no Então, eu até tentei, mas ninguém pagou. Ninguém pagou, né, Otávio? Falei, vou ficar quebrando. Nem você comprou de você, né? Você falou que de graça isso aqui tudo, né? Quando eu olhei, eu falei, quero isso não. Mas vamos lá, um novo projeto que a gente está desenvolvendo tem relação com esses dois produtos que eu mencionei agora há pouco,
Tá? Leilão em consórcio, eu percebo que é um momento onde tem muita gente falando, e todo momento que tem muita gente falando de um produto, você tem que tomar um cuidado, porque você tem que saber que, assim, ó, produtos hypado, tá? Eles têm uma tendência, hypado é aquele produto muito comentado, muita evidência. Tem uma tendência natural de ter uma informação só passada de uma boca para outra. Vai passando de uma boca Coisa para outra. do Instagram. Vai passando. O camarada pega um vídeo, e faz reproduz E já vira dali. expert daquilo e sai falando. Então, assim, a gente está com um novo projeto. Nos próximos dias vai ter novidade aí. Vamos formar algumas turmas, tá? Para a gente poder levar esse assunto de modo mais consistente, principalmente para a gente poder caminhar junto dentro desse rolê. Tá, você vai ensinar o pessoal a comprar em leilão e investir em consórcio, é isso, né? O jogo, não fica com mistério aqui, não. O jogo é ensinar essa galera a integrar esses dois mercados, comprar imóvel com 50, 70, 80, 90% de desconto, usar o consórcio, que é um crédito sem juros, de modo estratégico, sem mágica, sem essas manobras absurdas. Não. Tem um sentido. O jogo é você entender como que isso tudo se constrói. A ciência do consórcio. Como tudo isso se constrói e você constrói a seu favor. Show. Acabou. Então, é o próximo desafio que a gente está entrando. Esse desafio é para que pessoas? Que perfil? É um perfil de pessoas que entendem duas coisas. Primeiro, o jogo está no longo prazo. Não vem achando que vai ficar rico do dia para a noite. Não, isso aí é no Tigrinho, nessas paradinhas assim, tá? Aqui não. Aqui é um jogo de perpetuidade. É um negócio que você, enquanto o Alzheimer não te pegar, e se não vai pegar, se Deus quiser não te pegar, você vai fazer. Tá? Então, é um jogo de perpetuidade. E segundo, é que é um jogo estruturado em cima do setor mais forte do planeta, que é o imobiliário. Porque não existe necessidade maior do que a de terra, cara. Olha que loucura isso, meu. Terra é uma necessidade muito forte na vida do ser humano, né? E quando você entende que existem produtos para você negociar essa necessidade no mercado de modo barato e sem juros, você tem que entender isso aqui, meu. Você tem que entender. Aqui o jogo é muito legal. Muito bem. Eu não entendo nada disso. Mas vamos para cima, Magnão. Eu não entendo, mas eu aprendi uma coisa, Otávio. O básico a gente tem que saber, claro. O básico justamente para não ser enganado. Exatamente. Né? Mas não precisa se aprofundar. O que eu preciso fazer é ter boas conexões. Exatamente. Então hoje eu sei o básico, o Otávio me ensinou mais ou menos tudo isso. Eu falo, beleza, quanto que é? E coloca na mão de profissionais. É assim que eu acredito, Michele. Exatamente. É como, por exemplo, querer dar uma palestra fazendo o que você faz. Impossível. É impossível. Quando eu junto aquela galera toda, eu falo, Wagner, vamos embora, cara. Vem com a gente, faz o teu trabalho e quando termina, a galera fica tudo louco. Fala, meu Deus do céu, cara, nunca imaginei que eu sairia dessa forma. Pô, mas parceria é isso, né? É isso aí. Eu falo, o básico a gente tem que, mais uma vez falando, a lição de casa tem que fazer, mas não precisa especializar, não existe isso. Falo, Otávio, se eu quebrar um braço, eu vou no ortopedista. Eu quero, né? Exatamente. Fala, tem problema no coração, vai no cardiologista. É assim que funciona. Então a gente quer especialistas. Então procure aquilo que você faz bem e foca naquilo. Até para ser empreendedor é naquilo que você gosta, naquilo que você tem talento. Agora o resto, para você evoluir, não sei o que, procura as parcerias com bons profissionais. Que você anda mais rápido, né? Muito mais rápido. Esse é um pensamento americano, né? O americano ele tem muito essa questão de buscar o especialista. Não interessa o quanto que ele tem de dinheiro, de disponibilidade, mas ele sabe que o especialista vai criar um caminho que ele não vai ter que ir, voltar e fazer de novo. Não é verdade? É isso aí. Nós brasileiros temos uma tendência a bater mais a cabeça ou, enfim, tentar por tentativa e erro e não buscar, porque não entende o que é um especialista, do prejuízo que vai ter de uma pessoa que não vai saber a informação. E é cultural, né? Que você falou do americano, eu lembro. Você vai comprar uma casa lá em Orlando, nos Estados Unidos, qualquer lugar ali, fala, quanto que é a casa? $500 mil. A gente fala, poxa, eu tenho $500 mil, vou comprar. Não, mas agora tem a comissão do vendedor. Agora, é tudo por fora. Tudo né? por fora. Ele já sabe disso, né? Porque tem um especialista. Tudo. E tem um especialista ali cuidando, procurando a melhor casa, te dando até um toque sobre o valor. Ele vê as melhores condições, já faz análise do lugar. Até eu não sabia, a casa que estava vendo lá, se teve um homicídio na casa. Certo. Eles são obrigados a informar. Ah, sim. Eu não sabia disso. Então eu falo assim, essa casa está com valor reduzido porque teve um homicídio. Pelo motivo. Você entendeu o que eu falei? Sim, então assina aqui. Então assim, eles dão toda a consultoria, então você está pagando por um profissional que está fazendo um trabalho que você não vai precisar fazer. Vai na prefeitura, vê se está tudo ok, se a escola aqui está de acordo, se a limpeza está incluída. Então é bom isso, você paga, mas você paga porque você está sendo assistido.
Então isso é muito bom, tira muito, você tem tempo para fazer outras coisas. A economia americana, em geral, ela trabalha muito com essa lógica. Ela quer, o profissional quer mostrar o máximo que ele precisa mostrar para você para não ter problema depois. Show. Perfeito. Então, aproveitando todo esse ensinamento e toda essa bagagem que a gente trouxe hoje, já se caminhando para o final, e não baseado, pessoal, na experiência que vocês tiveram de vida, mas aqui no podcast de hoje, né, olhando para a telinha de vocês aí, qual foi o ensinamento mais forte? Eu diria, vai por esse caminho que vai dar boa. Qual E que é o Instagram do Vagnão, qual é, Wagner? O meu Instagram Já falo do Instagram. Ah, tá. Responde a pergunta, criatura. Ah, mas era a pergunta, eu nem tinha percebido. Cara, o que eu acho que foi mais forte em todo esse rolê que a gente fez aqui foi mostrar para você que a sua vida como empreendedor vai ser de desafio a desafio. Todo dia tem que ter um desafio novo. E quanto mais desafio você viver, mais forte você fica. E é assim que funciona. E para ti, Wagner? Eu gostaria de falar para a pessoa assim, eu não permito, em hipótese alguma, que o medo ou a possibilidade de dar errado te impeça de tentar. Então vai lá, tenta, irmão. Vai de verdade. Vai, segue seu instinto, segue seu coração, faz a lição de casa mais uma vez falando, mas segue, coloca. O Salmo 37:5 fala o seguinte: coloque seus caminhos, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, porque tudo ele fará. Bom, e com todo esse ensinamento, todas essas experiências, finalizamos aqui mais um podcast. E aproveitando, você que quer aprender a controlar melhor as suas finanças, vai lá no Instagram, que o Otávio já vai passar agora, e pede a planilha para te caminhar. Qual que é o seu Instagram, Otávio? otaviomoura.financas, né? Não tem C cedilha, Financas. E para ti, Wagner? Com W, Wagner Dias Palestrante. E para quem quer acompanhar também o meu material no Instagram, Michele Tolazzi, Tolazzi com 2Z, para que você tenha as informações sobre consórcio, fazer investimento com consórcio. Pessoal, nós estamos encerrando o nosso episódio aqui e uma das palavras que a gente usou bastante aqui que faz sentido é a gestão de risco e gestão das suas finanças, porque é isso que te leva à perpetuidade. Fique bem e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, fica com Deus. Muito bom.